Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, o INSS começa pente fino em benefícios suspeitos de irregularidades. Esta informação está em diversas mídias, entretanto, cabe alguns esclarecimentos e é isto que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Muitas pessoas estão se baseando nas informações que foram divulgadas no Diário Oficial da União, bem como em diversas outras matérias jornalísticas de que os chamados benefícios com indícios de irregularidades serão suspensos de forma automática e imediatamente pelo INSS. Na verdade, não é bem assim. Nós vamos primeiro ouvir uma entrevista do presidente do INSS para a Voz do Brasil falando sobre este tema da revisão nos benefícios com indícios de irregularidades. Após a entrevista do presidente do INSS, eu vou te falar o embasamento jurídico e o procedimento para você manter o seu benefício previdenciário, mesmo que você tenha sido notificado pelo INSS. Acompanhe a entrevista e eu já volto com essas explicações. Sexta-feira, 12 de julho de 2019. E vamos ao destaque do dia. Começa o pente fino na concessão de benefícios do INSS. Medida vai garantir pagamento para quem realmente precisa e trazer economia de 10 bilhões de reais. E para explicar como vai funcionar essa revisão, a Voz do Brasil conversou com o presidente do INSS. Começou hoje o pente fino do INSS, que deve rever cerca de 3 milhões de benefícios com suspeita de irregularidades nos próximos 18 meses. A medida deve trazer uma economia de quase 10 bilhões de reais. A repórter Graziela Mendonça conversou com o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Renato Vieira, para saber como vai funcionar essa revisão. Vamos ouvir. Presidente, quantos benefícios vão ser revistos pelo INSS nesse pente fino e quais são eles? Bom, a estimativa do INSS é que nós temos aproximadamente 3 milhões de processos com algum tipo de irregularidade ou inconsistência cadastral em nosso banco de dados, que foram identificados pelas auditorias do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, da Força Tarefa Previdenciária e também pelo controle interno do INSS. São as aposentadorias, as pensões, os benefícios assistenciais, todos os benefícios mantidos pelo INSS. Presidente, qual é o objetivo dessa força-tarefa? Quanto o governo pretende economizar? O objetivo é pagar benefícios apenas àqueles que de fato têm direito. É identificar os benefícios que estão pagos de maneira indevida e suspendê-los, assim como confirmar aqueles que são regulares. A estimativa do INSS é de que aproximadamente 15% a 20% de todos os benefícios que têm algum indício de fraude sejam de fato cessados por confirmação desses indícios. Esse é um índice histórico dentro do INSS e há uma economia prevista de aproximadamente 9,8 bilhões de reais. E, presidente, como o governo vai comunicar essas pessoas que estão recebendo indevidamente e a partir daí o que será feito? Todos eles serão comunicados, seja mediante comunicação bancária, seja pelo recebimento de cartas e poderão apresentar suas razões e ao final o INSS avaliará se o benefício é irregular e deve ser cessado ou se ele é regular e assim deve ser mantido. Presidente, há um prazo para esse pente fino? Qual será a próxima etapa? Nós pretendemos encerrar a análise desses 3 milhões de processos com indício de irregularidade nos próximos 18 meses. Mas tão importante quanto analisar esses 3 milhões de processos nesse prazo é gerar um aprendizado para o INSS. É a partir das irregularidades constatadas haver uma identificação das fragilidades e das vulnerabilidades do INSS para, de alguma forma, criar mecanismos mais eficientes nos nossos controles internos para que outros benefícios não sejam pagos de alguma forma irregulares ou com algum aspecto indevido. Presidente do INSS, Renato Vieira, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço. Vejam, com base nessas explicações, nós temos que a mesma lei que institui o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade, o Programa Especial, bem como o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, o chamado Programa de Revisão. Esta mesma lei,
ela obriga o INSS, antes de suspender o seu benefício, de notificar para que você possa exercer o seu direito de ampla defesa. E sobre este instituto eu já falo, mas antes vamos ler aqui a redação deste dispositivo. Diz o seguinte: na hipótese de haver indícios de irregularidade ou erros materiais na concessão, na manutenção ou na revisão do benefício, o INSS notificará o beneficiário para quê? Para apresentar defesa, provas ou documentos dos quais dispuser no prazo de 30 dias no caso de trabalhador urbano e 60 dias no caso de trabalhador rural, individual e avulso, agricultor familiar ou segurado especial. O legislador fez isso tendo em vista que os trabalhadores dessa espécie, por evidente, têm maior dificuldade de se comunicar com os órgãos públicos. Então, antes de qualquer coisa, o INSS deverá notificar o cidadão. Ao contrário do que veiculam as matérias jornalísticas, o benefício não será suspenso de imediato. O cidadão tem que exercer o seu direito à ampla defesa, ao contraditório, e para isso deve existir o devido processo legal. Enquanto não transcorrer todo o devido processo legal, enquanto não encerrar este processo, você não pode ter o seu benefício suspenso ou cessado. Durante todo esse período, você continuará recebendo o seu benefício normalmente. Esteja ele sendo discutido na esfera administrativa ou na via judicial. Enquanto estiver pendente de julgamento o seu recurso, o INSS não pode, por imposição legal, cortar, suspender, cessar o seu benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista. Que fique bem claro. Isto porque a nossa lei maior, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 5º, inciso 54, é muito claro ao determinar que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É bom deixar registrado aqui que estamos falando de um benefício de natureza alimentar. Estamos falando de um benefício essencial para a vida do cidadão. Estamos falando aqui de uma coisa indispensável para a dignidade da pessoa humana. Além do mais, o devido processo legal deve prevalecer nessa espécie, especificamente no chamado pente fino, tendo em vista que nós temos aqui os elementos processuais. De um lado, nós temos a pessoa do beneficiário, pessoa hipossuficiente, o lado mais fraco da demanda processual. Enquanto que, na outra ponta do processo, nós temos o INSS, estatal pública, que é, por evidente, tem todo um aparato à sua disposição. E por essa razão ela é o lado mais forte da demanda processual. E diante disso, no caso específico do benefício assistencial, nós temos que ele já é, por lei, pela própria Constituição, destinado apenas a pessoas necessitadas. É assim que prevê a Constituição Federal de 1988, lá no seu artigo 203, e aquela pessoa que não tem condições de prover sua subsistência ou tê-la provida por seus familiares, como estipula o artigo 203, inciso 5. Por esta razão, essas pessoas
terá muita dificuldade para a contratação de um advogado realmente especializado. Se o advogado compreender essa situação, ele poderá levar a demanda ao sucesso. E diante disso, a autoridade administrativa ou a autoridade judiciária deve dispensar ao beneficiário do INSS, nessa análise de benefícios, todas as possibilidades a fim de que ele possa exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Não simplesmente suspender ou cessar de imediato o benefício previdenciário ou assistencial que seja. É bom que se esclareça aqui para os profissionais que atuarão na defesa dessas pessoas. Estamos falando, em muitas das vezes, de pessoas humildes, pessoas que mal sabem expressar as suas necessidades. Então, é de suma importância e de relevada sensibilidade que esses profissionais, advogados que irão atuar na defesa dessas pessoas, tenham a capacidade humana de absorver a necessidade econômica na manutenção desses benefícios quando estiver patrocinando uma causa em uma situação de revisão de benefícios previdenciários ou assistencial. Me dirijo nessa parte do vídeo especificamente aos profissionais. Vocês atenderão ou terão que lidar com pessoas que mal sabem das suas necessidades. São pessoas extremamente carentes de informação e economicamente falando. E vocês irão lidar com um monstro que é o INSS. Monstro, quando eu digo, no sentido abstrato da palavra. Nós estamos falando de um estatal que tem todos os seus recursos a seu favor, que podem fazer cálculos, pode dispor da quantidade de funcionários que necessitar para analisar um benefício e encontrar alguma inconsistência. Cabe a vocês, como profissionais, demonstrar para esse ente estatal o lado mais fraco, o lado hipossuficiente da demanda está com a razão. E aí vai depender de muito traquejo técnico, vai depender de muita sensibilidade humana e conhecimento de vida. Eu chamo a atenção específica de todos os senhores nessa batalha que está para iniciar, que é o chamado pente fino. Nós temos em jogo a vida, literalmente falando, porque sem esses benefícios, muitas dessas pessoas não terão condição de subsistir, porque nós vamos tirar dessas pessoas, com base no que o governo pretende, a manutenção da vida. Nós vamos tirar a subsistência dessas pessoas. Além de você defender aqui a manutenção do benefício, você estará contribuindo, por consequência, você defenderá também a manutenção da vida de mais de 3 milhões de pessoas que terão os seus direitos básicos, essenciais, elementar para a vida, cerceados pela política governamental. Um forte abraço, fiquem todos atentos, até a minha próxima publicação.